Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre a aterosclerose, a doença arterial coronariana. Mas o que é essa doença? Essa doença ela é uma condição que afeta as veias e principalmente as artérias do sistema circulatório humano. Ela causa um enrijecimento das vias devido à formação de placas de gordura e também o acúmulo de várias substâncias na parede da artéria. Dessa forma, ela acaba resultando em alterações na circulação do sangue, causando assim infarto do miocárdio e até mesmo o derrame cerebral. Mas o que leva uma pessoa a ter essa doença? Pessoas com obesidade, sedentarismo, níveis elevados de colesterol, pressão alta, diabetes e o tabagismo podem ser uma das causas para essa doença. Porém, em alguns casos pode ser hereditária, por exemplo, em pessoas da mesma família que sofrem de colesterol alto desde criança, como a hipercolesterolemia, que é uma doença em que o colesterol no sangue é elevado, principalmente o LDL. E quais são os estágios dessa doença? O primeiro estágio é a reação imunológica e o dano endotelial. O endotélio, que é o revestimento da artéria, ele é danificado por reações químicas. Após isso, no local da lesão, acontece uma faixa amarela ou uma mancha de células espumosas mortas. Com isso, elas se acumulam e formam uma placa. A placa acaba se rompendo e forma um coágulo sanguíneo na artéria. Nos estágios iniciais dessa doença, alguns pacientes podem apresentar ser assintomáticos. Dessa forma, essa doença acaba sendo ainda mais perigosa. Em muitas situações, a pessoa apenas descobre que tem essa doença após sofrer algum evento cardíaco, como um derrame, um infarto ou até mesmo a morte súbita. Alguns sintomas para se identificar essa doença é uma sensação de peso ou aperto no coração, também uma sensação de queimação no peso, dores ou pontadas agudas após realizar atividades mais intensas. Falta de ar e sudorose e suor frio também podem ser uma maneira de identificar essa doença. Dependendo de onde se encontra o estreitamento de veias ou artérias, como nas pernas ou no tronco, a pessoa pode apresentar desmaios, tonturas, diarreia e pressão muito alta. Infelizmente, essa é uma doença que ainda não tem cura, porém o seu tratamento ajuda a diminuir o seu avanço. Para que ocorra o sucesso do tratamento, é necessário que as pessoas tenham uma mudança de estilo de vida, como mudança de alimentação, a prática de exercícios físicos, a perda de peso para pessoas que principalmente têm obesidade, a cessação do tabagismo, ou pelo menos a diminuição, o uso de medicamentos para controlar o colesterol e glicemia em pessoas que passaram por médicos e até mesmo medicamentos que afinam o sangue ajudam no tratamento dessa doença. Em casos mais graves, é necessário fazer a retirada das placas que ficam nas artérias colocando os stents, que são redes inseridas nas veias ou artérias por meio de um balãozinho. Ele pode ser expandido para ajudar a veia a retomar seu estado natural. Além disso, ele ajuda a manter a oxigenação dos tecidos e o fluxo sanguíneo. Os stents podem ser feitos de aço inoxidável ou liga de cobalto. Eles são permanentes e ajudam a evitar que a artéria fique estreita novamente. Mas o que são artérias? São estruturas parecidas com tubos, responsáveis por levar o sangue oxigenado vindo dos pulmões e impulsionado pelo coração para as demais partes do corpo. O oxigênio, para circular melhor, ele precisa que essas vias não estejam obstruídas. Qualquer obstrução parcial ou total leva a diminuição na quantidade de sangue que chega às células. Já as veias são vasos sanguíneos que transportam o sangue dos tecidos do corpo de volta para o coração. As formas de diagnóstico dessa doença é feita por exames laboratoriais, como a cintilografia miocárdica, a angiotomografia, o cateterismo, teste de esforço, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. E casos dessa doença está aumentando de uma forma muito rápida, principalmente em países com média e baixa renda,
e também questões de idade, doenças cardiovasculares causaram quase 18 milhões de mortes em todo o mundo. Já no Brasil, em um período de 10 anos, foram confirmadas 43.992.994 casos de aterosclerose no Brasil, sendo uma das principais causas de mortalidade do país. Para a prevenção dessa doença, é necessário tratar adequadamente a hipertensão e as diabetes nos indivíduos que a possuem. É uma forma muito eficaz para a prevenção da doença. Uma alimentação saudável, com pouca quantidade de gorduras saturadas, a cessação do tabagismo ou a diminuição dele, uma prática melhor de atividades físicas, a perda de peso, são comportamentos que reduzem as chances de ter a aterosclerose e, juntamente, prevenir outros tipos de doença. O acompanhamento médico também é necessário para que, em casos mais complicados e que seja preciso o uso de medicamento, o médico possa dar caminhos para a melhora do paciente.